a maioria de todo o conteúdo que vai encontrar na internet sobre implantação do embrião, vou-lhe falar sobre suplementos. O que funciona, o que não funciona, o que recomendam, o que não. Nesta aula não. Hoje eu vou mostrar tudo aquilo que está no seu controle, antes de abrir qualquer cápsula. Depois sim, as cápsulas fazem sentido. Mas antes de tudo, eu vou mostrar-lhe aquilo que vai acontecer no seu corpo durante este período, como o stress, por exemplo, que pode dificultar a implantação do embrião. E vamos falar de fisiologia. Mas primeiro vamos construir aqui um contexto, por isso fica até ao final. Eu sou Paula Castro e eu acompanho mulheres que estão em processo de FIV, transferências de embriões já há vários anos. E aquilo que eu observo que melhora a receptividade endometrial não é propriamente as mulheres que tomam mais suplementos, mas aquelas mulheres que percebem como é que o seu corpo funciona e que atuam dentro dessa lógica. Ou seja, não vão dançar o tango contra o corpo, vão deixar-se levar naquilo que o corpo diz que precisa, especificamente naquele momento e naquela transferência. E é isso que nós vamos ver hoje. Então, primeiro de tudo, vamos entender o que é que torna o nosso endométrio receptivo. O nosso útero, ele não é um recipiente que esteja ali passivo, não é um vaso estático, não é? Ele é um ambiente que está ativo e ele tem uma espécie de comunicação com o seu embrião. Então, para que esta implantação aconteça, o seu embrião vai ter que dar sinais bioquímicos ali ao endométrio. É uma fala mesmo. No entanto, o que acontece é que se esse endométrio não responde de volta, você pode ter um embrião de excelente qualidade, mas ele não vai implantar. Então, o que é que determina propriamente esta receptividade? A vascularização do seu endométrio, se ele tem a espessura que esteja adequada, as 3 camadas, por isso é que se fala do trilaminar, se existe um equilíbrio hormonal no seu corpo, se existe uma tolerância imunológica, porque não podemos esquecer que um embrião é um extra, não é? É como se ele fosse um invasor. Então, o seu sistema imunitário, ele vai ter que baixar a guarda para deixar entrar. E algo que também está diretamente relacionado com essa imunidade é a sua microbiótica, que vai ditar as bactérias boas, se estão a receber e a fazer o trabalho delas, ou as bactérias más, que estão a estragar o seu endométrio, ou até mesmo as bactérias boas que estão a trabalhar demais, estão a ser excessivamente zelosas. Nós também não queremos isso. E por último, sim, o estado do seu sistema nervoso. Okay? Mas não estamos aqui a falar só de ansiedade, é um pouquinho mais. Então vamos lá ver, a espessura ideal. Ideal é entre 7 a 12, quanto mais melhor, não é? Desde que ele seja uniforme e esteja funcional. No entanto, nós conseguimos ter endométrios de 5 milímetros, por exemplo, muito fininhos, mas com uma excelente vascularização. E eu tenho tido bebés com endométrios assim tão fininhos, porque é muito mais interessante aquilo que chega lá através do sangue do que propriamente os milímetros. Se eu tiver um endométrio que até está espesso, mas é fraco em micronutrientes, não me serve de nada. E vamos ver pela visão da medicina tradicional chinesa. Então, o endométrio fino significa o quê? Significa que há uma deficiência, um desequilíbrio a nível do sangue e da parte yin. E temos ali um endométrio que pode estar congestionado, ou seja, estagnado, com excesso de sangue parado, apesar de eu ter pouco, o que eu tenho está parado, ou com umidade. Umidade talvez possamos designar assim na medicina convencional como inflamação, por exemplo. Sendo uma coisa, sendo outra, são padrões completamente diferentes e, como é lógico, vão precisar de abordagens diferentes. E quando nós temos aqui um embrião que falha em implantar, mesmo com uma excelente qualidade, e o endométrio está lindo, como às vezes as mulheres ouvem dizer, aquilo que aquela ecografia vai ver não é a vascularização, não é o microambiente, não é o sistema imunitário, nem o sistema nervoso, certo? Ninguém falou nisso numa ecografia. Vão medir a espessura. Isso está homogéneo, portanto, se a espessura está igual em todo o endométrio, ok? A espessura é aquilo que se vê na ecografia, mas a receptividade, essa não se mede facilmente, só que essa aqui é aquela verdadeiramente importante. E há ainda um fator que afeta a vascularização interna, que quase ninguém associa ao útero, mas eu já vou falar isso um pouquinho mais a seguir. Agora quero falar sobre a circulação, a temperatura e até o movimento do seu útero. Então é fácil nós entendermos que se a circulação não estiver adequada, não há receptividade. Já entendemos isso. Então, o que é que a circulação tem que levar àquele endométrio? Oxigênio, nutrientes e uma sinalização hormonal. Isso vai tudo através do sangue. E quando temos problemas da circulação sanguínea ali no nosso útero, quais são os sinais que nós podemos observar? Sangue escuro na menstruação, coágulos, cólicas intensas, frio no útero, frio nos pés, porque isto é difícil entender pela ciência, mas pela medicina chinesa, o meridiano que envolve o útero, ele vai até aos pés, que é o meridiano do rim, que está muito ligado à fertilidade também. Então, pode acontecer, pode, não é chapa 5, está bem? Porque depois existem aqui outras nuances que nós vemos em medicina chinesa. Que se eu tiver os pés frios, eu tenho um útero frio. O que é que o seu bebê precisa? Quentinho. Até mesmo quando nasce, dizemos sempre, o bebê precisa de quentinho, não é? E no útero muito mais. Na medicina chinesa, este conceito do útero frio, ele é um diagnóstico funcional. Portanto, ele está muito relacionado com a circulação sanguínea que está baixa e que pode, logicamente, tornar a implantação mais difícil. Pode estar associada à dor menstrual, coágulos, frio, dor, rigidez na zona lombar, pés frios, ok? Então são sinais que nós podemos estar atentos. Agora, como é que eu posso melhorar a circulação sanguínea sem suplementos? Movimento. Caminhada diária leve, sem cansar, ok? Podemos fazer assim um exercício físico mais restaurativo, um yoga leve, qigong, mas também não vamos nem exagerar nesse movimento, nem para mais nem para menos, nem 8 nem 80. Então vamos evitar o sedentarismo. Ficar muitas horas sentado ao computador é tão mau quanto trabalhar em limpezas, por exemplo, ok? Então nós queremos circulação pélvica e vamos ter ali algum cuidado, nem 8 nem 80. Depois, outra sugestão é o calor local. Nós podemos usar um saquinho de cimentos ou um saquinho de água, não demasiado quente, assim um morninho confortável na zona pélvica, tá bem? Eu gosto disto antes
da transferência, também. Durante a transferência, morninho, não quente, na zona lombar. Podemos também os banhos um bocadinho mais para o quentinhos, mas lá está, nem 8 nem 80, ok? E isto vai nos ajudar a aquecer o útero, a aquecer os meridianos. E depois, nós queremos aquecer, mas também não vamos arrefecer logo de seguida. Então, vamos evitar andar com os pés descalços no chão frio durante muito tempo, alimentos frios, bebidas frias, nada disso. Se estiver a trabalhar num escritório com ar-condicionado direto, proteja-se, mude de sítio, leve roupa que a proteja. E há sítios onde nós temos que estar protegidas essencialmente. É os pés, que já falámos, é a zona lombar e a zona pélvica. Se estiver frio na altura que vai preparar a sua transferência, até pode usar um cachecol aqui dentro da roupa para apoiar a zona lombar, para se manter quente, e ter o cabelo solto. Porquê? Porque aqui atrás nós temos 2 pontos de meridianos que se chamam as portas do vento. Então são pontos que quando temos vento ou diferenças térmicas, que entra por ali. Então, cabelo solto, golas, cachecóis, se o tempo cá fora assim necessitar, tá bem? Então são zonas sempre para nós protegermos. Agora, aqui outro fator que também ninguém associa ao outro, que é o quê? O stress. Mas vamos lá esmiuçar isto muito bem. O stress, o que é que ele faz? Ele vai ativar o seu sistema nervoso simpático, que esse sistema nervoso vai ativar a constrição, a vasoconstrição. Quando nós estamos em stress, o seu corpo vai agir como se estivesse em fuga. Então, o que é que acontece? Para fugir, tenho que dar à sola, como se costuma dizer. Eu tenho que correr. Para onde é que vai o sangue quando eu tenho que correr? Vai para os músculos periféricos, as pernas. Não vai para o útero. Isto é fisiologia, está bem? Então, um útero que está vascularizado precisa de um sistema nervoso que esteja no modo parasimpático. Não o simpático, porque o simpático vai fugir, está bem? Então, ele tem que estar no modo de descanso. Descanso não quer dizer de cama, está bem? Um modo de relaxamento, descanso, recepção. Portanto, stress não vai ajudar nisso. Tudo isto, estes conceitos, útero frio, stress, isto não é só um conceito de medicina chinesa, tá bem? Isto é aquilo que acontece no seu sistema nervoso quando estamos sempre em modo de alerta. E este era o fator que eu tinha referido, que é o sistema nervoso, ele afeta diretamente a circulação uterina. Mas vamos aprofundar isto aqui um bocadinho mais à tarde, porque eu acho que isto merece aqui uma parte específica desta aula. Mas quero falar sobre a alimentação também, porque é um assunto que me perguntam muito. A alimentação com a lógica uterina. O que é isto? Então, nós sabemos que a alimentação pode afetar o endométrio de uma forma bastante direta. Como? Controla a inflamação, microbiótica, vai alimentar ou não a microbiótica, ajuda ali em todo o suporte hormonal e dá-nos blocos de construção do sangue. Aqui já é um bocadinho lógica de medicina chinesa. Então, quando nós pensamos nisto, nós não estamos a falar de uma dieta da fertilidade. Isso é pano para mangas, não é? Tenho muito a dizer sobre isso. Nós estamos a falar aqui de uma alimentação que tem intenção, tem aquela intenção genérica em que vamos olhar para estes fatores todos e depois tem a especificidade ao padrão energético daquela paciente, mais a parte de ciência de micronutrientes. E há algo que se calhar não sabe. É que na visão da medicina chinesa, os alimentos têm temperatura. Não é se eles estão aquecidos ou arrefecidos no frigorífico. Eles próprios têm uma temperatura. E quando nós consumimos alimentos que são frios, e os crus são naturalmente mais frios, nós vamos fazer o quê? Vamos arrefecer. O centro, podemos estar a arrefecer demasiado. Podemos estar a penalizar o yang. Por outro lado, quando nós comemos alimentos que a natureza deles aquece ou são cozinhados, como sopas, caldos, o gengibre fresco também, isso vai aquecer o yang uterino. Ok? Então, esta visão também temos sempre em conta. E depois há mais. A visão de nutrir o sangue, porque endométrio fino é deficiência de sangue. Então, temos alimentos que nutrem o sangue. Quais são esses alimentos? Beterraba, vegetais de folha verde escura, como espinafre, até as couves. Temos os caldos de ossos que tonificam o rim, tonificam o sangue, são ricos em colagênio, têm ferro biodisponível. As tâmaras e os figos, mas aqui um bocadinho moderado, está bem? Figos secos, por exemplo. E muita proteína. Proteína de qualidade. Carne de qualidade, e sim, carne vermelha, está bem? Ovos, sardinha, salmão, frango também pode entrar. E eu sei que aqui as pessoas vão dizer assim, Paula, mas eu tenho endometriose, carne vermelha não posso. Pois, não pode se estiver inflamada, não é? Se a inflamação estiver controlada, e é boa que o esteja, porque para a transferência de embrião você tem que controlar, e não é só com a decapepsil que o vai fazer, está bem? Então, nós temos que reduzir a inflamação. Isso é um trabalho prévio que tem que ser feito, mas podemos mantê-lo durante a transferência com alimentação. Por exemplo, vamos usar, para fazer essa manutenção de uma inflamação que já está controlada antes, vamos usar alimentos. Por exemplo, os ricos em antioxidantes, que são aqueles vegetais com muita cor, esses têm antioxidantes, os com ômega 3, sardinha, atum, salmão, por aí, cavala, azeite, principalmente o extra virgem, o abacate. Portanto, essas pequenas coisas também vão ajudar na manutenção da baixa inflamação. Se, por outro lado, a mulher tiver umidade na medicina chinesa, que é aquele conceito mais associado à inflamação já crónica, então, açúcares, ultraprocessados, laticínios, glúten, tem aqui tudo fora, nesta fase. Não quer dizer, não vos ponho de dieta a gravidez toda, está bem? Mas nesta fase tão específica, tem que se cortar. E depois ainda existem aqui outras referências, que é resistência à insulina, a mulher tem ou não? É possível a mulher ser magra e ter resistência à insulina, ok? É um impacto real, porque quando eu tenho a resistência à insulina, a qualidade do meu endométrio vai ser mais diminuída. Eu tenho mais tendência à inflamação. Eu tenho mais tendência a alterações hormonais que não vão ajudar.
Pelo contrário, vão dificultar. Então, isto já tinha que estar tratado antes, mas eu posso ajudar com a alimentação. Como? Reduzir os picos glicémicos, não é? Na minha alimentação. Um pequeno almoço que tenha hidratos sim, mas que também tenha as gorduras boas, as que eu falei antes, ou proteína, tem que ter proteína, está bem? E aumento bastante a fibra, diminuo tudo o que é refinado, açúcar, as farinhas, por aí fora, ok? Há alguns exames que são ali quase que obrigatórios. Quais? A glicemia em jejum, está bem? Porque a glicemia em jejum tem níveis diferentes para fertilidade do que sem estar a tentar engravidar. A hemoglobina glicada também, a proteína C reativa, a ferritina, a vitamina D, são níveis que são extremamente importantes e destes não podemos abdicar. E depois temos que ver como é que está a nossa microbiótica, porque, por exemplo, da espécie, da família, a estirpe dos lactobacilos, eles são aqueles que uma microbiótica vaginal e uterina que esteja boa são predominantes. Então, nós temos que ter uma alimentação que os fomente. Tá bem? Não é só aqueles iogurtes mágicos. Não vale a pena eu pôr para dentro se depois o ambiente lá dentro os mata, tá bem? Porque tudo aquilo que eu como vai afetar. O que eu como é o modo como eu vivo. Vai afetar diretamente esta microbiótica, tá bem? Como é que eu posso reforçar? Kefir natural, o iogurte com os bichinhos, com as culturas ativas, chucrute, miso, tudo o que forem ali fermentados, tá bem? E atenção, açúcar mata as bactérias boas, portanto não dá, tá bem? Então, resumindo, alimentos quentes, alimentos cozinhados, são a base mais microbiótica, mais alimentos que reforçam o sangue, são a base que respeita o nosso útero para que ele consiga funcionar bem, tá bem? Agora, outros pilares, sono, sistema nervoso, podemos inserir aqui novamente, com as emoções também, ok? Então, sobre o sono. Então, o sono, nós temos que dormir. Ponto final, parágrafo. Para quê? Nós temos que dormir para que o nosso corpo consiga produzir de forma natural a melatonina, que ele só consegue produzir em quantidade normal e funcional quando nós dormimos à noite, em escuridão completa, com horários consistentes e com um sono de qualidade. Porquê que é importante a melatonina? Para já, na fase de estimulação, ela protege os seus óvulos. Mas aqui na transferência, lembra-se de eu ter falado do sistema imunitário que tem que permitir que aquele pequeno invasor, que é o seu bebê, entre? A melatonina ajuda nisso. E ajuda na multiplicação celular inicial do seu bebê. Mas não vale a pena estar a tomar melatonina se não dorme bem. E depois, o dormir tarde. Eu sei que é muito difícil com os ritmos de hoje em dia, mas quando você dorme tarde, mesmo que durma muitas horas e durma bem depois, dormir tarde vai alterar os seus níveis de cortisol. O que é que vai acontecer então à sua progesterona? Reduz a produção. E atenção, eu sei que vai tomar progesterona artificial, mas a natural não tem nada a ver com a artificial. Tá bem? A regeneração hormonal daquela progesterona que devia estar funcional não acontece. Então, na medicina chinesa, como é que isto funciona? Tem que dormir antes das 23. São órgãos muito importantes que às 23 precisam do sono, que é o rim e o fígado, que estão muito relacionados com a fertilidade na visão da medicina chinesa e que sem eles, esqueça, as coisas mais dificilmente correm bem. Então, como é que nós fazemos isto? No mínimo dos mínimos, meia hora antes de dormir não pode haver ecrãs. O quarto tem que estar numa temperatura entre o fresco e agradável, tá bem? Na escuridão completa, no silêncio, e tem que ter também um horário consistente ao acordar. Portanto, precisamos de rotinas, o nosso corpo precisa disso, tá bem? Depois, sistema nervoso. Stress crónico vai aumentar o cortisol. Se o cortisol aumenta, o equilíbrio hormonal é complicadíssimo, tá bem? Altera a ovulação, com a alteração da ovulação da progesterona também, piora a circulação do útero, portanto, ativa aquele sistema que é o simpático, mas que não é nada simpático quando está ativo nesta fase da implantação do embrião. Então, pode jogar contra si. Na medicina chinesa, nós chamamos a tudo isto, é um Shen que está agitado. E quando nós temos um Shen, uma mente que está agitada, ela vai diretamente influenciar a sua fertilidade, ok? Então, o que é que nós precisamos? Precisamos de desativar o modo de stress, desativar o modo de fuga. Porque o seu útero, ele abre com o sistema nervoso parasimpático. Então, como é que nós o ativamos? Coisas muito simples. Tão simples que às vezes nós achamos, não, se calhar não é bem assim. Respiração, diafragma. Então, conta até 4 segundos a inspirar. E depois conta até 6 segundos a expirar. Esta regulação vai ativar o seu sistema parasimpático. Tá bem? Depois, meditar antes de dormir, 10 minutos. Não quer meditar, não tem paciência, ouça uma música relaxante, 10 minutos antes de dormir. Bem? Menos estímulo à noite, mas isso nós já falamos. Depois aquilo que nós chamamos o grounding, que é andar sem frio, descalça em cima da relva, tá bem? Contacto com a natureza, fazer jardinagem, fazer barro, passear na praia, contacto com a natureza. E, acima de tudo, mais uma vez, consistência dos horários. Um corpo que tem ritmo sente-se seguro. Okay? E no início, eu disse-lhe que há algo que pode sabotar assim, de forma muito silenciosa a implantação. É isto. É o seu sistema nervoso em modo alerta. Porque se o seu corpo não está seguro, o útero vai fechar, porque ele não consegue procriar em fase de pânico, em fase de medo e de insegurança. Então, isto é algo que está muito mais no seu controle do que qualquer suplemento. Há uma frase que eu tenho para as minhas pacientes que é: se quer estar grávida, comporte-se como se já estivesse. Então, isto é extremamente importante. Agora, perguntas que eu recebi na altura que abri a caixinha de perguntas a pedir sugestões para o tema da live, que me perguntaram. Então, eu tenho um endométrio fino e o médico diz que está tudo bem. O que é que eu posso fazer além da medicação? Então, o seu endométrio vai ser cuidado com medicação pelo seu médico, não é? Mas depois há uma série de alavancas que o seu corpo precisa e que não tem a ver com medicação, que são coisas que eu falei aqui. Circulação, então, movimento, calor, sono,
alimentação para nutrir o sangue, reduzir o stress, ativar o sistema nervoso parasimpático. Então, tudo isto são pequenas coisas que estão ao seu alcance de fazer. Outras perguntas. Faz diferença que eu como se eu já estou a tomar a progesterona? Claro. Porque a progesterona, ela estabiliza o endométrio, e isso é essencial. Mas nós precisamos também de outras coisas. Vascularização, não é? Que a progesterona não dá. Precisamos de controlar a inflamação, da microbiótica. Isto são sistemas diferentes, mas que trabalham em paralelo. Então eu preciso da sua progesterona natural para ativar estes, que a sintética não vai fazer. Então, o estilo de vida que tem vai ativar vários fatores para que corra bem. Vamos repensar um pouquinho as coisas. Vamos repensar e pensar assim, ó, o meu sistema nervoso, para eu ter um bebê, eu não quero que ele esteja em modo de luta ou fuga. Isto não é compatível com o que eu queria para um filho meu, não é compatível para este processo de implantação, já percebemos. Então, pelo menos agora, tente melhorar aquilo que está no seu controle. E se quer perceber um pouquinho mais sobre como isto se aplica ao seu caso específico, então entre em contacto comigo. Eu vou deixar o link aqui em baixo, no canal do YouTube. Entre em contacto, façam perguntas e naquilo que eu puder ajudar mais, depois nós vemos como é que podemos tornar isso possível. Combinado?